que as bênçãos divinas nos envolvam e possamos começar o nosso trabalho, abrindo nossos corações, a imagem divina de Jesus Cristo em nós, sentindo a energia da alta espiritualidade nos acompanhando aqui neste encontro da tarde. Regina, eu te passo a palavra. Então, com essa serenidade nos nossos corações, e mentalizando sempre a figura amorosa do nosso Mestre Jesus, vamos dar início a mais esse Evangelho, essa tarde de hoje, agradecendo sempre aos amigos espirituais, aos nossos benfeitores, que se fazem presente também nesse momento, nos intuindo, nos dando o suporte necessário para mais esse aprendizado, e que cada palavrinha dita aqui seja eficaz na nossa construção moral a cada dia da nossa caminhada. Que possamos, cada um de nós, vencer aos pouquinhos os nossos obstáculos e sempre perseverar no caminho do bem, no caminho do amor. Estarmos sempre atentos, não só às lições que o Mestre Jesus nos deixou, mas também essas pequenas lições no nosso dia a dia, que elas também são muito grandiosas e nos fazem melhorar, nos fazem enxergar a vida de uma outra maneira. E que possamos sempre seguirmos juntos, percorrermos juntos esse caminho para o nosso aprendizado e para a nossa evolução. Obrigada, Senhor. Obrigada. E assim, vamos começando os nossos estudos de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. A proposta de hoje, então, foi o livro Palavra de Vida Eterna, né? A lição 56. Jesus e dificuldade. Não se vos turbe o coração. Jesus. João, capítulo 14, versículo 27. Jesus nunca prometeu aos discípulos qualquer isenção de dificuldade, mas com frequência reclamava-lhes o coração para a confiança. No cenáculo, descerrando afetuoso o coração para os aprendizes, dentre muitas palavras de esperança e de amor, asseverou com firmeza: não se turve o vosso coração, nem se atemorize. Pacificava o ânimo dos companheiros timoratos entre quatro paredes, sabendo que, em derredor, se agigantava a trama das sombras. Lá fora, Judas era atraído aos aconchavos da desertão. Sacerdotes confabulavam com escribas e fariseus sobre o melhor processo de enganarem o povo, para que o povo pedisse a morte dele. Agentes do Sinédrio penetravam pequenos agrupamentos de rua, assolando contra ele as forças da opinião. Perseguidores desencarnados excitavam o cérebro dos guardas que o deteriam no cárcere. E quantos lhe seguiam a atividade, regurgitando ódio gratuito, prelivavam-se-lhe o suplício. Jesus, percussiente, não desconhecia a conspiração das trevas. Entretanto, lúcido e calmo, fim do entendimento com os irmãos do apostolado, dirige-se à oração no jardim, para além da oração, confiar-se aos testemunhos supremos. Não procures assim fugir à luta que te afere o valor. Aceita os desafios da senda, como quem se reconhece chamado a batalhar pela vitória do bem, com uma obrigação permanente de extinguir o mal em nós mesmos. E não apeles para o Senhor como advogado da fuga calculada ao dever. Lembra-te de que o Mestre
A ninguém prometeu avenidas de sonho e horizontes azuis na terra, mas sim, convicto de que a tempestade das contradições humanas não poupariam a ele próprio, advertiu-nos sensatamente: não vos perturbe o coração. Então, essa lição, Emmanuel nos coloca de uma forma muito clara o quanto Deus, o Senhor nosso Pai, está correto em tudo. Inclusive, quando nos traz o desafio, a prova do dia a dia, e que muitas vezes a gente não consegue compreender o porquê. Mas não cabe a nós perguntar o porquê. Cabe a nós, sim, assumir a responsabilidade do desafio, confiar nos desígnios do alto e, com as nossas mãos, com a nossa mente e com o coração cheio de fé, lutar para vencer esse obstáculo, essa dificuldade que nos apresenta. Que a gente pare de barganhar com Jesus, com Deus, né? Quando a gente está em uma grande dificuldade, às vezes a gente barganha com Deus, faz uma promessa, você me faz isso, me livra disso, que eu te dou aquilo. Mas dá o que para Deus, se Deus é dono de tudo? Nós, sim, devemos doar para Ele, do muito que nós recebemos. E confiar que aquilo que chega até nós, que bate à nossa porta, nos trazendo grande dor, ou grande dificuldade, ou grande tristeza, é porque é uma lição que a gente precisa passar para burilar o nosso espírito, para nos alavancar a nossa alma. E nessa confiança que nós temos que ter essa fé, essa certeza que está tudo correto, mesmo que a gente não compreenda e não enxergue tudo, de que nós não estaremos só nessa senda, se a gente lembrar que estamos com Deus em nosso coração, que todas as sementes do bem, das virtudes, Ele já plantou em nós, e que nós temos somente que regá-las com o nosso amor, com a nossa confiança, com a nossa fé, e com a nossa integridade moral de fazer o que é preciso ser feito, e não o que eu quero que faça. Então, eu sempre converso, às vezes, com os pacientes, com as pessoas, e falo que na nossa vida tem um momento que nós somos cheios de quereres. Eu quero, eu quero, eu quero. E quando a gente desperta a consciência, ou quando a dor bate à nossa porta, a gente aprende a ter a palavra precisar na nossa vida, no nosso dicionário. Parece que a gente passa as folhas e eu preciso, e eu preciso, e eu preciso. Mas é claro que se a gente tiver a fé, a confiança, e tiver o bom senso de alinhar os bons pensamentos no alto, em Jesus, em Deus, nós vamos ter a sustentação e a força para vencer aquele desafio. Porque nunca estamos sós. A alta espiritualidade nos acompanha todo o tempo. Nós é que nos fechamos em nossa negatividade, em nossa pouca fé, em nossa pouca confiança. E deixamos de ouvir as intuições que eles nos mandam, através do amor deles, para nos guiar aqui. Então, quando nos encontrarmos em grande borrasca, em grande tempestade, que a gente tenha a humildade de lembrar da figura do Cristo, de pedir o auxílio e a ajuda, não para nos livrar da dificuldade, mas nos sustentar e nos ensinar, nos guiar em como conduzir a situação, para que possamos sair fortalecidos e com um grande aprendizado, e melhores do que ontem, confiando sempre que Deus está conosco, e Jesus nos guiando. Eu passo a palavra para os demais. A Elza levantou a mão. Bom, é o seguinte, esse texto, ele vem bem, assim, para alertar a gente de que Jesus vem falar assim, olha, quando eu estiver na Terra, eu passei também por dificuldades. Então, eu quero já avisar vocês todos que virão aqui na Terra vão passar pelas dificuldades. E aí ele avisa a gente que ele não prometeu
avenidas, né, que fala de sonho e horizontes azuis na terra. Eu acho que a gente pode lembrar, assim, e observar como tem pessoas que acham que a vida é um cruzeiro, né, um eterno cruzeiro, uma eterna viagem, né, que tudo é lindo, maravilhoso o tempo inteiro. Não é errado a gente viajar, não é errado fazer um cruzeiro, e só que a vida não é. A gente não veio aqui para isso. A gente já foi avisado, a gente já foi preparado que as dificuldades, elas fazem parte do nosso aprendizado. Então, nos momentos de desespero, Jesus ainda fala, não vem me chamar para eu ser o advogado da sua fuga. O que ele quer dizer com isso? A gente quer que Jesus tire a dificuldade da gente. Então, naquele momento de aperto, que o nosso coração fica super conturbado, a gente pede para Jesus tirar aquilo da gente. Então, a gente está pedindo o quê? Para tirar o nosso aprendizado, porque se a gente está passando por aquilo naquele momento, a gente sabe que a gente está precisando. E eu não vou passar pela dificuldade do Roberto, ou do Adriano, ou da Regina. A Elza Maria vai passar pelas dificuldades que a Elza Maria precisa passar. Então, o que no final de tudo ele nos pede, né? Quando ele fala, não vos turbe o coração, não agite o seu coração, não perturbe o seu coração. Então, vamos lembrar daquele lago lindo, sereno, que a gente vê, calmo, e aí vem um monte de criança brincar, e o lago fica agitado. Nosso coração fica assim. Então, não vamos ler a lição e achar que o nosso coração nunca vai mais se perturbar. Não, nós somos humanos, a gente acabou de dizer isso. Não sabemos abrir um pote de geleia, né, Roberto? Então, e eu não sei outras coisas, e a Joana não sabe outras, e é uma grande troca essa vida. Então, a hora que o nosso coração estiver agitado, a gente tem que respirar fundo, sabe? Fazer 10 respirações calmas, respira, solta, pega uma leitura, vai ler alguma coisa saudável, e aí o seu coração vai recuperar a calma, e com a calma a gente vai ter o discernimento para a gente resolver aquela situação. Então, Jesus só quer avisar isso, olha, eu tive aqui, passei por dificuldade, vocês também vão passar, acalma o seu coração, e principalmente o que a Joana falou, confia, porque às vezes muitas vezes a gente não confia. A gente fala que confia, fala que tem confiança, que tem fé, mas na hora H a gente mostra que nós estamos aí perdendo, né? Que a gente se esquece, né? Então a gente tem que recuperar a fé e acreditar, e ele fala, confia que tudo vai dar certo, e tudo vai dar certo. É isso. É o pai falando para o filho, né, Elza? Exatamente, o pai falando para o filho. Isso mesmo. Filho adolescente que fala que não vai dar certo, que não vai passar na prova, que está difícil, que brigou com a namorada. Aí o que a gente fala? Calma, meu filho, vai dar tudo certo. Estuda mais. E nós somos adolescentes, né, Carmen? Nós ainda continuamos adolescentes. Com certeza, ainda continuamos. E ainda muitos de nós temos, às vezes, não mais a mãe e o pai, mas temos amigos, né? Que nos abraçam e nos dizem assim, calma, vai dar tudo certo. Confia em Deus, né? Confia em Deus. E ainda bem que a gente tem amigos, né? Graças a Deus. Uma coisa, aproveitando, não levantei a mão, gente, desculpa. Aproveitando, uma coisa que esse texto me chamou a atenção, quando ele fala do trabalho das sombras que acontecia externamente, e ele com os discípulos dentro de 4 paredes, e Judas sendo aliciado pelos pensamentos, né? Me fez pensar em uma coisa que é assim, o lá fora e o aqui dentro. Porque ao mesmo tempo que ele nos diz das dificuldades que nós vamos passar, ele fala sobre aonde se encontra o reduto de acolhimento, o reduto de reflexão e o reduto do qual sairá a ação que vai mudar a nossa história, que é dentro do nosso próprio espírito. Então, o grande templo de Deus, como a gente já sabe,
é a própria criatura, é o próprio ser que foi criado por ele. É aquele que traz consigo a centelha divina. É os espíritos, né, que foram criados por Deus. Então Jesus diz assim: olha, lá fora a tempestade, aqui dentro paz, calma, serenidade. E aí quando a gente vai refletir de uma maneira bem simplista todos os ensinamentos de Jesus sobre fraternidade, caridade, perdão, tolerância, resiliência, misericórdia, você vê que ele nos traz o remédio que nos cura não só o espírito, mas também a alma e também aquilo que nos cerca. Então, é muito interessante a gente ver esse lá fora e o aqui dentro, porque às vezes a gente se pergunta, né? Eu tenho que ter fé, eu tenho que confiar, mas eu tenho que fazer. Eu tenho que colocar, como disse a Elsa, eu estou vivendo estas dificuldades, que é diferente para cada um de nós, mas como eu vou viver essas dificuldades? Né? Como eu vou interpretar esse momento que eu estou vivendo? E, acima de tudo, como eu vou colocar em ação as minhas mãos e os meus pés nessa caminhada? Com muita dificuldade ainda, muita, perdoar. Muita dificuldade ainda, aceitar. Muita dificuldade ainda, quando a vida te coloca momentos difíceis, como diz a minha amiga Joana, a alta espiritualidade te concede trabalho, para você esquecer as tempestades que vêm à tua mente, ao teu coração. Você se esquece de si para auxiliar ao próximo, sem perceber que está auxiliando a si próprio. E num determinado momento, quando você se dá conta, você começou a perceber que as tuas dificuldades não eram tão grandes, que as tuas dores não eram tão grandes, que as tuas mazelas não eram tão grandes. E aí, como disse a Elsa, você começa a agradecer por cada situação que você está passando, porque é ela que vai te trazer a serenidade para caminhar com firmeza, hoje e no futuro. E, como disse uma mensagem ontem no sábado, e de certo, um dia, a sabedoria. Era isso que eu queria falar, gente. Me entendi demais. Ai, Foi bom. Muito bom, Roberto. Você sempre acrescenta muito. Lindo. Mais alguém aí quer falar? A Elza? Não, eu já falei já. Tá ótimo. E outro ponto que eu aqui nesse texto, que também chamou a atenção, que eu até esqueci de falar para vocês, é quando Jesus, após trazer a palavra de conforto e aconselhamento aos apóstolos, ele, como ser iluminado que era, busca o refúgio da oração, longe, vai para o jardim, para se aproximar do Pai. Você vê, se Jesus, quem é, precisava de calmaria, de tranquilidade, da natureza para poder estar em mundo com seu Pai, que dirá nós, né? Então, que a gente também descubra que a gente precisa desse momento de recolhimento entre nós mesmos e o Pai, Jesus, né? Não importa se é dentro da nossa casa, se é no jardim, mas a gente tem que ter esse momento de calmaria dentro de nós, né? De doar para a espiritualidade, pedindo esse auxílio e, ao mesmo tempo, tendo a humildade e a gratidão pelo momento que a gente está passando. Então, eu acho que isso é bem interessante a gente lembrar que até Jesus, dentro da sua grandiosidade, tinha necessidade de um momento de paz com ele e com o Pai. Então, que possamos também ter esse encontro todos os dias, nos permitir.
Alguém mais quer fazer alguma consideração, alguma pontuação? O texto, como sempre, é muito rico, né? Nos leva a tanta reflexão. Já que ninguém levantou, só queria completar uma coisinha, Joana. Jesus, ele ia no Monte das Oliveiras, e eu trabalho com os florais de Bach, e o Olive é o nosso floral que recupera a nossa energia vital. Então, como é lindo tudo isso, né? Vem lá de trás, vem lá, aí vem o Dr. Bach e depois descobre o Olive, que é o que Jesus usava para reabastecer as suas energias. Isso é bem bacana. É bacana mesmo, Elza. E outro ponto também que a gente, né, é óbvio que todos vocês sabem, mas aqui no texto fala, né, que Jesus aqui, Jesus percussiente, quer dizer, ele sabia do coração, ele tinha a leitura de coração de todos que estavam ao seu redor, mas em nenhum momento ele se desesperou, em nenhum momento ele pediu ao Pai para fugir à prova que ele tinha que passar, né, porque ele sabia de tudo que estava por vir, ele simplesmente precisou do momento de sua reflexão, para se untar da luz divina do Pai, né, e continuar a sua prova. Ele poderia muito bem falar, não quero passar por essa prova. Mas aí ele nem seria Jesus, né, gente? Jesus não foge da prova, né? Pelo contrário. Ele mantém a lucidez, a sua calma, a sua tranquilidade e procura o refúgio nos braços do Pai em forma de oração. E prossegue a sua prova sem levantar uma vez contra qualquer dos discípulos, mesmo conhecendo o que ia no coração de cada um deles. Olha que grandiosidade, olha que amor, né? É demais, né? A gente tenta entender esse amor todo que Jesus tem pela humanidade, né? E a gente ainda não consegue, que é muito para nós ainda. Mas é real esse amor. Marileia. A Rosa está pensativa aí, Rosa. Você falando isso, Joana, dessa confiança, né, que Jesus tinha no Pai, né? Ele sabia exatamente o que ia acontecer com ele, e quando ele desencarna, ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, né? Então, é porque ele tinha uma confiança muito grande no Pai. Ele sabia do caminho que ele tinha que percorrer, e ele tinha certeza de que o Pai o receberia. E eu acho que nós ainda não temos essa confiança. Por isso, nós, né, nós humanos, nós que somos aqui, que estamos aqui, que somos imperfeitos, nós temos tanta dificuldade de passar pelas nossas provas, porque a gente não tem a confiança de que nós temos um Pai, de que nós temos irmãos que estão ao nosso lado para nos auxiliar nessa caminhada, né? Então, por isso que a gente ainda sofre muito, a gente ainda não consegue passar pelas situações, a gente pede para que a gente seja liberado de vivenciar determinadas situações, porque a gente não tem a confiança de que nós temos a força e que temos ao nosso lado o nosso Pai e os nossos irmãos que nos ajudam a vencer, né, a fazer essa caminhada, que é a questão da fé, né? Eu acho que essa confiança é a questão da fé, né? Se a gente tem fé, a gente confia que a gente vai conseguir passar, por mais difícil que seja a nossa caminhada. Mas se escolhemos aquela caminhada, é porque a gente sabia que a gente tinha condição de passar. Só que nem sempre a gente tem a confiança necessária para poder passar por essa caminhada, né? Eu acho que é isso que eu queria colocar. Correto, viu, Marilete? Um ponto bem importante que você colocou, porque para nós falta essa confiança.
Talvez a gente fala da confiança de uma certa forma, assim, de boca para fora, né? Como esse pessoal antigo falava. Falta a gente realmente ter essa confiança aqui dentro de nós, né? E confiar plenamente. Mas a gente está galgando a caminhada para conseguir chegar nesse nível de confiança, né? De nenhum momento ter incertezas quanto o que Deus nos propõe, né? Há um tempo atrás, numa dificuldade que eu passei, eu lembro que eu falei assim, Joana, você não está compreendendo nada, não adianta reclamar. Mas me veio uma frase que hoje é minha companheira. Eu falo, Deus não erra. Eu é que sou uma cega, não enxergo. Então eu falo, Deus não erra, então me dê forças, que eu vou conseguir passar por cada passinho desse desafio. E como diz o Chico, né? Tudo passa. Quando ele estava em grande dificuldade, ele pediu auxílio, né? Ao Emmanuel, a Maria Santíssima, e depois de uns dias, Emmanuel retornou com essa resposta para o Chico. Tudo passa. A Rosa levantou a mão. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu falo para mim mesma uma coisa que eu falo comigo mesma assim. Rosa, você tem fé? Aí eu falo, sim, tenho fé. Aí eu falo para mim mesma com muita sinceridade, que eu falo comigo assim. Mas a sua confiança de vez em quando vacila. Aí eu falo, é verdade, minha confiança vacila. Uma vez uma pessoa me disse, Rosa, você tem tanta fé, mas na hora assim, na hora mais crucial, tu dá aquela vacilada. Aí eu pego, caio em mim e falei, vacilei, eu reconheço. Então, essa confiança é mais ou menos assim, é como quando você se joga, tipo assim, eu vou me jogar, aí você fala, mas, aí você raciocina, mas eu vou me jogar, não tenho um colchão, eu vou cair, aí você fica, tipo, assim, colocando obstáculos, né, com a razão, mas eu não posso me jogar, eu vou cair, eu não posso sair assim, né? A gente pensa assim, né? E quando me faltou a confiança, eu pensei, eu não tenho escolha. Eu tenho que ir, porque eu não tenho escolha, também é uma verdade, né? Esse é o caminho, eu vou ter que passar. Aí eu falo uma coisa para mim, bom, se o senhor quer que eu passe, eu também quero. Se o senhor me está levando a isso, eu também quero. É nessa hora que acontece, assim, a gente fica assim, confiança, a gente fica com medo, para falar a verdade, então a gente está totalmente vulnerável. Quem que vai ser essa força? É quando me sinto mais fraco, é que Deus se faz mais forte em mim. Aí é nessa hora eu chamo de abandono. Então tá bom, eu me abandono, como, né? Me abandono a ti, seja feita a tua vontade. É mais ou menos uma confiança que tipo assim, eu tiro, entre aspas, o meu comando, não pertence mais a mim, das coisas, não sou eu que estou comandando, sabe? E deixo, tá aqui, Senhor, vai que é tua, sabe? E quando acontece isso, é que nem eu falei, é uma questão de se entregar, e a gente fica relutante, mas será que faz assim, ó, sabe? A gente reluta nessa entrega total, essa confiança em Deus, sabe? Porque a gente confia no que a gente vê, no que é possível, que é tangível, e acontecem tantas coisas que a gente nem imagina como é que aconteceu, e que Deus proporcionou, sabe? Então, essa confiança, eu acho que, infelizmente, a gente não tem 100%, e a gente vacila muito, mas quando a gente pensa assim, não, eu fiz o meu melhor, mas é só o que eu posso fazer, agora deixa assim, é por tua conta, tá? Por sua vontade, sabe? Aí, eu acho que a palavra seria, confiança para mim quer dizer entregar mesmo. E, às vezes, é uma batalha, sabe? Mas quando a gente entrega para ele, é melhor, a gente não tá só, então a gente não vai passar por nada sozinho, e isso é um grande conforto. É isso. Obrigada, Rosinha. Vanderlei, acho que levantou a mão. Bem-vindo aí, Vanderlei. Pode falar, você está com o microfone desligado, Vanderlei. Você precisa desbloquear o seu microfone, se você conseguir aí. Conseguiu? Acho que sim, tá ouvindo? É. Então, agora sim. Ah, sim, tá bom. Bom, a primeira parte que eu peguei, que Jesus, ele se recolhia em prece, porque pelo ambiente que ele estava na época, muito denso, as condições físicas deles não suportavam. Então, como que ele renovava todo o seu campo energético e celular? Pelo jejum e pela oração, tá? Então, ele fazia isso constantemente.
Isso também tem mais explicado, de uma forma mais detalhada, no livro de Ramatiz. Outra coisa, a jovem aqui, Rosa, falou da fé, certo? A fé remove montanhas. Ele já falou isso muitas e muitas vezes, que a fé remove montanhas. Mas nós, todos nós, sem exceção, nós temos um livro pessoal nosso, que, assim dizendo, escrevemos nele, né? Esse um livro espiritual, as experiências que nós devemos passar. E elas vão automaticamente se concretizando, que são as provas que nós devemos passar. Então, a fé faz com que nós passamos essas provas e não sofremos tanto, não entramos em desespero, porque quanto mais nós aceitarmos o que a vida está nos apresentando e não reclamarmos, não maldizer e não nos julgarmos incapacitados, nós ultrapassamos essas provas com extensa facilidade. Eu ainda falo mais um pouquinho. Você é prova disso, né? Hoje, você está num patamar de fé alto. A Joana, estou falando, certo? Você tem um campo vibracional perispiritual pleno de luz. Você tem um duplo etérito pleno de luz. Você tem bondade no seu coração. Você auxilia os outros sem esperar nada em troca. Isso é a fé que nós começamos lá 25 anos atrás, certo? E você, com todas as dificuldades da vida, como para qualquer pessoa, você foi conquistando isso daí. Eu, em particular, fico muito satisfeito e contente pelo que você conseguiu. Muito mesmo. Porque desses mil pessoas ou mais que eu atendi nesses 50 anos, é uma raridade, na época de hoje, você pegar um paciente e ver que ele está vibrando luz, ver que o perispírito dele está vibrando luz, né? Ver que o duplo etérito dele está vibrando luz. Então, Jesus, para se defender desse meio de campo aqui, totalmente contaminado, ele fazia os jejuns. Aquele jejum que ele se ligava ao Pai, certo? Tudo que ele fazia, ó, ele curava os leprosos, aqueles que passavam na frente dele, todos que eles curavam, a primeira palavra que ele falava: agradeça ao Pai, não a mim. Ele nunca falou, vai lá nos fariseus e fala que eu fiz, que fui eu que fiz. Então, ele era uma partícula, né, da própria consciência do Cristo planetário. Um espírito altamente consciente do planeta Terra, porque ele participou da criação do planeta Terra desde o tempo da poeira cósmica. Ele está sob sua responsabilidade toda a tecnologia, a ciência, a espiritualidade de toda a humanidade Terra. Mesmo esses espíritos, a gente hoje já sabe, que a maior parte da nossa humanidade, ela consta, nós somos de outras esferas. Nós fomos transferidos para cá para poder nos lapidarmos. E ele não apontou o dedo, Deus não apontou o dedo, ó, você tem suas falhas. Não. Nos deu a oportunidade de nós enfrentarmos a dificuldade da vida, os nossos próprios caminhos que nós mesmos elaboramos pelo nosso livre-arbítrio, certo? E se nós conseguirmos, a cada dia de vivência, virar uma pequena folhinha desse grande livro, nós já somos vitoriosos. Muitas vezes queremos fazer várias programações na vida, né? Solicitamos no plano espiritual, eu quero fazer isso, fazer aquilo, fazer um monte de coisa, aí os mentores vão analisando, de 10 eles tiram de primeiro, tira 7. De 7 talvez tira mais alguns. Essa aqui que você precisa fazer, porque nós não temos a condição ainda espiritual, psicológica, de fazer tanta coisa como nós desejamos. Mas essas informações, elas estão no nosso subconsciente.
E elas vão descendo para o consciente do físico. E muitas vezes nós não conseguimos nos encontrar com nós mesmos. Por isso que toda a filosofia, né, conheça a ti mesmo. Porque se nós formos viver de uma forma, olha, fulano é assim, ciclano é assim, a política é assim, outra é assim, assim, pode contar que nós falhamos, porque nós estamos perdendo um tempo preciosíssimo de nos encontrar com nós mesmos. E era isso que eu queria falar para vocês. Obrigada, Vanderlei. Né? É sempre bom ouvir a opinião, porque amplia o nosso universo, né? Dessas pontuações que você fez aí. E Vanderlei, ele é suspeito de estar falando tão bem de mim, gente, que eu não sou tudo isso, não. Eu estou ainda aprendendo muito aqui, lutando muito para poder tentar acompanhar o exemplo de Jesus. É porque a pessoa, quando tem afinidade, que gosta da gente, vê muita bondade na gente. Então, é isso que o Vanderlei vê de mim. Quem sabe um dia eu chego aí. Mas, de qualquer forma, eu agradeço muito que você pontuou algumas coisas bem importantes mesmo em relação a falar que a luminosidade de Jesus era tanto que ele realmente tinha que ter esse preparo para aguentar toda a egrégora aqui da Terra. Né? O corpo dele não ia aguentar mais do que 33 anos. Ele já sabia da programação dele. Quando ele conversou com os discípulos, né, preparando os discípulos que ele ia ser preso, ia ser crucificado, ele sabia disso, porque um espírito que tinha uma vidência coletiva, ele fazia as suas palestras, né, automaticamente, não importava a ideologia dos outros países, das pessoas que estavam lá, a palavra dele chegava para cada um deles que eles entendiam. Nós estamos muito longe disso, porque é um espírito crístico, né? Comandante do planeta. Mas nós sabemos dessas informações, nós vamos nos preparando para o futuro, buscar nos encontrar com nós mesmos e desenvolver essa capacidade que Deus nos deu, que está dentro de nós. Nós somos uma centelha divina. Então, agora há pouco eu estava pensando, né? Você precisa acreditar em Deus. Não, eu já tenho Deus dentro de mim, eu sou a fagulha dele. Eu estou em Deus e Deus está em mim. Agora, como que eu vou compreender esse mecanismo Deus? Essa energia cósmica, que é uma energia, não é um personagem, que nós fazemos parte dela, certo? É eu me conhecendo a mim mesmo, que nem a Rosa falou, desenvolvendo a fé, buscando os conhecimentos e entendendo esse mecanismo Terra, esse mecanismo Sistema Solar, esse mecanismo Sistema Galáxios, em sentido espiritual, porque nossa ciência está muito longe ainda, ela não entende nem o nosso Sistema Solar ainda. Então, eles tiram conclusões, que eles nem imaginam. Muitas coisas dessas conclusões caem por terra. Qual que era o primeiro objetivo da humanidade da Terra? Eliminar o sofrimento, a dor, a miséria, a prostituição e tudo que é de mal que tem por aí. Não tem isso, tem no mundo todo. Então, nós analisamos todos os países e todos os procedimentos dos seres humanos, dentro daquele que comanda ou aquele que é comandado, nós estamos vendo que a situação planetária está numa situação. Né? Mas, que nem eu disse, o que eu disse de você, Joana, é real. O plano espiritual para não tem ouvindo, certo? Então, você conquistou isso pelo seu esforço. Você não deve se diminuir, não. Você conquistou isso por seu esforço, você deve manter isso que eu estou te falando, certo? E ampliar cada vez mais. E eu vou te ajudar nisso, eu vou te passar alguns sites ainda, que eu faço questão que você ouça eles, para levar sua mente a um processo, vamos supor, planeta, não planeta, sistema planetário, não, sistema cósmico, evolução de todos os planetas. Aí você vai chegar no auge da conscientização e no auge do seu conhecimento interno. Porque o que eu estou te falando não envolve aquilo que nós programamos
trabalhar, aquilo que nós programamos, conquistar o trabalho para a sobrevivência, a família e aí por diante. Não envolve isso daí. Envolve a fé, a espiritualidade que nós temos dentro de nós. Aí vai chegar lá na frente, vai chegar lá na frente, você vai falar, eu estou em paz comigo mesmo. Então, você vai fazer as suas obrigações normalmente, você não vai se desesperar, o mundo pode estar virando de cabeça para baixo, você vai estar tranquila na sua evolução. Harmonizar consigo mesmo e com o universo. Obrigado por todos vocês. Obrigada. Roberto, como estamos aí na hora? Joana, 17h45, eu sugiro hoje não realizarmos as duas perguntas, Não vai ser... darmos uma pausinha para concentração, aí se inicia a vibração e depois a prece final. O que você acha? Tá certo. Avançamos um pouquinho na hora, né? Mas a próxima semana a gente faz a questão. Então a gente tenta relaxar um pouquinho, foram muitos aprendizados nesse momento, né? Muitas colocações, mas que agora, nesse momento, a gente se desprenda de todas as preocupações, de todos os medos, mentaliza a figura linda e maravilhosa de Jesus dentro de nós, com todo o seu amor, nos fazendo sentir a sua centelha, nos fazendo sentir parte do todo, e humildemente, com toda a gratidão, a gente roga ao Pai Criador e ao amado Filho bênçãos para nosso planeta Terra, bênçãos para o universo, que todos os irmãos em todas as nações, todos os continentes, unam corações e mente, as mãos que se abraçam, não guerreiam, as mãos que se apertam, não lutam, os corações que se unem, emanam luz, trabalham no bem, no amor, para que esse sentimento de amor pleno, nasça em todos os corações. Que todos os nossos irmãos, onde quer que estejam, recebam nossas vibrações de amor e luz, com a misericórdia do Pai, para que sintam a grandiosidade da vida, da imortalidade que temos, e que a nossa escola terrena é provisória, para que a gente exercite o que o Pai nos ensinou, através de seu Filho Jesus. E com esse sentimento de amor, rogamos por todos os necessitados, todos os doentes, todas as famílias. Selo amor, que cada lar seja invadido pela luz. Cada pai, cada mãe, cada filho, cada irmão. Sinto a grandeza do amor brotando e desabrochando. E todos aqueles que nos vêm à mente, amigos, colegas de trabalho, clientes pacientes, recebam um pouco dessa vibração de amor e luz, e que conforte o coração de todos. E para nós todos que aqui estamos, nessa reunião e nesse encontro, a luz adentre em nosso lar, iluminando cada canto, trazendo a calma, trazendo a paz, trazendo a união, a alegria do encontro, para que os ares, a brisa, adentre e leve o que não esteja bom, e deixe tudo de bom em nosso lar.
E com esse sentimento, a gente roga ao Pai que, unidos, todos aqui, a gente abraça esse planeta Terra com todo o nosso amor, com nossa boa vontade, pedindo paz em cada um de nós, paz no mundo, e mais que tudo, a paz de Cristo dentro de nós, para que possamos trabalhar nossos conflitos na paz, no amor, na boa vontade. E humildemente, Senhor, agradecemos o encontro e a todos os irmãos que estão doando de si, por cada um de nós. Agradecemos a Maria Santíssima, Mãe amantíssima, Mãe de Jesus, que jogue seu manto sobre nós, a sua luz, nos acolhendo em seu colo. Obrigada, Senhor, por esse encontro. E pedimos permissão à espiritualidade para encerrar o encontro com a oração final do nosso irmão. Graças a Deus. Vamos aguardar um pouquinho. E aí, Miro vai se preparar para fazer a oração final. Miro, você pode fazer a prece final? Por favor. Gostaria de agradecer a Jesus a oportunidade de participar desse grupo de amigos. A intenção de aprender as lições que o Senhor pretende ensinar. E tenhamos a vossa serenidade para resolver da melhor maneira as provas a que somos submetidos. E sejamos instrumentos de vossa parte. Muito obrigado. Assim seja. Que assim seja, graças a Deus, Senhor. Olha, encerrou a fala, né? Mas o Roberto sempre deixa um tempinho a mais para quem quiser pontuar alguma coisa, ou refletir sobre algum ponto que precisa ser recolocado aqui, né? Então, a gente tem um tempinho ainda, né, Roberto? Sim, tem um tempinho. Se alguém quiser pontuar alguma coisa, dar alguma colaboração, né? Hoje, eu ainda vou deixar gravando um pouco, caso alguém queira colocar alguma coisa, pontuar alguma coisa, né? Então, eu estava vendo a gravação do encontro fraterno passado e eu percebi uma coisa muito legal, que o principal do encontro, né, é a participação de todos, né? Foi algo tão leve, tão suave, né? Uma união de pensamentos, de emoções, de carinho, né? Que quando você acaba de ouvir, você fica com a alma lavada, né? É aquele silêncio. No final das contas, todos falam, mas ao final, aquela sensação do encontro consigo próprio, das suas reflexões, né? Das experiências que são parecidas, mas não são iguais, das reflexões que são semelhantes, mas não são idênticas, né? Que nos levam a ter esse pensamento que nos une, né? Essa emoção que nos une, né? E essa fé que vai sendo trabalhada dia a dia,
né? É uma construção, né? É uma construção, passo a passo, né? Até que um dia essas memórias elas cheguem até nós e a gente perceba que valeu a pena e valerá a pena toda essa caminhada, né? Isso é que é muito belo, né? Então, queria aproveitar e agradecer a participação de todos. Se alguém quiser pontuar alguma coisa, né? Ana Carmen. Ô, meu amor, eu vou pedir licença que eu vou atender uma pessoa às 18 horas, então daqui a pouquinho ela está aqui. Aí eu só vou tomar uma água e eu agradeço muito a todos vocês. Muitíssimo obrigada. Muita luz, muita paz, uma semana de muita alegria no coração de todo mundo. E quando a gente tem alegria no coração, tudo fica mais bonito. Obrigada. Gente, Um abraço, dona Carmen. Obrigada, dona Carmen. Com licença, hein? Toda. A Sati levantou a mão. Por favor, Sati. Assim, hoje, realmente, o texto foi profundo, muito bom mesmo, né? Muita reflexão. E acho que toda essa confiança e fé requer também o nosso esforço, nosso estudo. Eu vejo que cada vez mais, e é interessante que você começa a participar dos grupos, você começa a raciocinar e a entender. Existe uma lógica, né? Não é nada imaginário. E a partir desse momento, você sente gosto e quer aprender e estudar cada vez mais. E é isso que é importante, né? A nossa disciplina ao estudo, né? Ao conhecimento. Isso é fundamental. E não só aquela fé que não é sólida, não é consolidada, né? Então, eu entendo que requer a nossa disciplina sempre e o empenho no estudo. É isso que traz a racionalidade, né? É dessa forma que eu entendo. Obrigada, Sati. A Rosa acho que levantou a mão, Robert. Isso. Eu queria só dar um depoimento, porque eu estou há pouco tempo aqui no grupo, a convite da Joana, eu sou espírita há mais de 20 anos, né? E eu só fui de um grupo, né? O Paulo Estevam, como eu já falei aqui. E eu queria dizer exatamente isso, que eu acho que uma característica do grupo do Cantinho de Luz é a leveza. Eu acho todos muito leves. Leves no sentido assim, sabe? Vai como pode, vai na velocidade tranquilo, e é um aprendizado suave, sabe? Que nem aquela cartilha, caminho suave, mais ou menos assim, acho muito suave. E a ponto que tem um casal amigo nosso que vai morar em São Paulo, já se mudou para aí, eles vão morar no Morumbi. Eu queria depois até como é que ele vai poder, se eles são médiums médiums, não é ostensivo, eles são de apoio. E eu queria saber como é que eu posso também até encaminhar para eles começarem a frequentar o Cantinho. Eu só queria dizer isso, que eu acho muito agradável estar com vocês aqui do Cantinho. Para mim é muito bom essa experiência. Era isso. Obrigada, Rosa. Pois a gente orienta, sim. Claudinha, Tarsila está ali. Marcinho, Marcinho, bem-vindo. Boa tarde a todos. Peço desculpa por entrar atrasado. É que eu acabei de chegar de uma ressonância magnética com sedação. Então, ainda estou meio grogue. Mas não, deixa eu pegar o finalzinho. Pelo menos eu irei ver os meus amigos queridos e, ao mesmo tempo, participar da prece final e vibração. Mas é muito bom estar com vocês neste horário de grande alegria, de grande carinho e muita felicidade, né? E que nós, durante essa semana, possamos ter os nossos passos mais leves, o olhar mais doce, né? Acreditando e tendo a confiança que Jesus está conosco. Né? Obrigado, Márcio. Obrigada, Marcinho. Obrigado, Márcio, pela tua boa vontade em participar. Uma boa recuperação, tá? Obrigado. Um beijo no coração.
Vanderlei, Boa noite a obrigada, viu? todos. Estou feliz que você entrou. A gente fica feliz, né, Roberto? Todo mundo é tão querido, é tão... A gente fica feliz porque são mais pessoas com o mesmo pensamento, como o Roberto falou, né? Com a mesma vontade de fazer o bem, de amar, sem fronteiras, né? Como diz a todo mundo, né? Igualmente. E isso é muito bom. Isso, eu falo que no fim, a gente que recebe o benefício maior, né? A gente se sente tão bem de estar aqui com vocês, com essa leveza que a Rosa falou, não tem aquela exigência, né? Simplesmente esteja aqui, né? Quando der, esteja conosco, a gente ora junto, estuda um pouquinho junto, ouve a opinião do outro, reflete, né? Muda uma atitude aqui, outra ali, e a gente vai tentando seguir, né? Um pouquinho do que Jesus nos ensinou, um pouquinho do muito, né? Muito que ele nos ensinou. Então, eu fico muito feliz de pessoas estarem agregando a nós com esse intuito de rezar por nós mesmos, né? Por toda a humanidade, e ter essa gratidão aí pela oportunidade de estarmos aqui no planeta e cuidar desse planeta, né? Mais alguém, gente, aí? A Regina está ali quietinha, o Adriano. Bem-vindo também, viu, Adri? A gente está... Eu fico muito feliz mesmo de ver tanta gente querida, tanta gente que está imbuída desse sentimento de amor, né? Pelo todo. Aproveitando, Jô, um pouquinho, né? Só um pouquinho daquilo que o Vanderlei colocou, né? Que tem tanto a aprender ainda, né? Mas o motivo de estarmos aqui, né? Quando eu falo não aqui no grupo, mas no planeta, né? Estarmos, como ele mesmo colocou, no final das contas, nós viemos de esferas diferentes, né? Cada um com suas mazelas, né? E estamos reunidos aqui para aprendermos, através dos ensinamentos de Jesus, a realmente sermos humanos, a aprender em humanidade, né? Ou seja, a gente só consegue crescer aprendendo a tolerar, a perdoar, a compreender e a aceitar a imperfeição do outro. E quando a gente faz isso, a gente começa a ver as nossas próprias mazelas e as nossas próprias imperfeições, né? E como eu disse, não tenho a menor ideia, né? Não ouso dizer quando, né? Mas um dia, de certo, a sabedoria, né? É a lei, né? Como diz Kardec, da simplicidade do átomo até o arcanjo, né? Esse é o nosso destino, né? E como já foi colocado hoje aqui, né? Nesse turbilhão que está aí fora, que tenta forçar existir dentro de nós, a gente muitas vezes não acredita que a gente vai conseguir, mas é inexorável, né? Só que a gente precisa fazer um esforço, a gente precisa caminhar e fazer essa construção passo a passo. E aí, como eu digo, eu agradeço a Joana a oportunidade de estar contribuindo com um grupo. Mas é isso. A paz do Cristo com todos. Amém, Robert. Beijo, gente. Ficam com Deus, viu? Amém, Muito bom. Paty. Muito Gratidão, bom. Obrigada, ótima Paty. semana. Márcio, Obrigada, te amo, Paty. Márcio. Melhoras. Até a semana que vem, Obrigado. se Deus quiser. Um beijo grande. Até a semana. Semana que vem. Tá, Ótima joia. semana. Moniquinha aí. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada. Um beijo. Até a próxima semana. Fala, Adri. Até Tchau, a próxima. Até a próxima. Deus é. Tchau. Tchau, gente. Até a próxima Tchau. semana. Até, gente. Até a Foi próxima. aprendendo muito com todos, né, Robert? Moniquinha tá aí. Oi, Mônica. Vai guardar essa. Hein? Mas sempre gratidão, né, gente? Não é, Cláudia? A gente doa um pouco do nosso tempo, mas é tanto aprendizado, é tanta fala, assim, que traz conhecimento para a gente, né, Roberto? Que, de uma certa forma, mexe com a gente, ele que faz a gente
repensar sobre coisas Verdade. que a gente não pensou, Sim. né? É muito bom. Falar, ai, meu Deus, é bom demais, né? Que bom que a espiritualidade me deu esse empurrão, né? Que não sou eu, né? Eu sempre falo, na realidade, é lá em cima que faz a gente tomar algumas atitudes, né? Que precisam ser tomadas, e, de repente, vai agregando pessoas que têm esse mesmo pensamento, essa mesma vontade de fazer, né? De fazer o amar, né? É E muito todas bom. as vezes a gente aproveitando esse tipo de reunião, né? Que muitas vezes a gente vem, e às vezes a gente está tão enfraquecida, né? Fragilizada, porque somos imperfeitos, né? Então, muitas vezes a gente testa as decisões de Deus, né? A gente questiona ele, por que isso? E eu acho que a Elza, no início, falou do porquê, e eu estava pensando assim, né? Porque muitas vezes eu perguntei por que nessa minha vida, né? Muitos momentos que eu passei. E aí eu falava assim, não é o porquê que eu tenho que perguntar, eu tenho que perguntar assim para Deus, né? É o para quê. O para que isso, né? O para que isso, o que é isso? E que ele me desse lucidez, né? E discernimento, e fé, e força para eu conseguir enxergar, né? E escutar. Porque é o para quê, né? Nós estamos aqui para aprender. E quando Jesus faz essa postura, né, da gente não ficar com o nosso coração triste, entristecido, né? O não de não aceitação, o quanto que ainda nós, como você mesmo colocou, né, Joana, assim, que Deus não erra. E quantas vezes que a gente fica falando que Deus está errando, né? Nós mesmos, né? Quantas vezes, e muitas vezes que a gente se questiona e fala assim, eu não tenho forças. E não, né? As mazelas estão aí e a gente tem força. E muitas delas, ontem escutando, né, Joana, Luiz Armando, né, falando das doenças, e assim, muitas delas nós escolhemos passar, porque são necessárias, a gente decidiu que ia passar por elas. Qualquer delas, né? Então, quantas que a gente não consegue de exercitar isso, né? De algo maior, né? Para uma energia maior. E a gente, realmente, Deus não erra. Né? Deus não erra. Por às vezes, muitas vezes, a gente, a nossa rebeldia, eu achava que Deus errava, né? Ou estava errando. E não. Era eu que precisava pedir a ele sustentação e amparo e discernimento, né, para ter forças, né? E o quanto que a gente tem que fazer essa entrega, né? Eu brinco e falo assim, né, que quando o ano passado eu fui fazer minha cirurgia para retirada da vesícula, foi muito rápido. Ela demorou para acontecer, mas quando a coisa aconteceu, foi assim, gente, eu não fiquei na sala de pré-cirúrgica esperando. O médico me ligou dizendo que tinha vaga, um horário, se eu podia ir antes. O médico estava me esperando para fazer a cirurgia. Eu estava terminando um atendimento meu e o médico estava me esperando no centro cirúrgico, gente, para fazer a cirurgia. Né, Roberto? Né, Joana? Então, Tudo. E eu entrei assim, ó, pum, portas abertas para mim. Eu entrei rápido no hospital, tarará, e a enfermeira assim para mim, ele está te esperando, ele já terminou uma, ele está te esperando. E eu falei, tá. Aí eu brinquei assim, eu falei assim comigo mesma, né, no diálogo interno. Não vai dar tempo nem de rezar, não vai dar tempo nem de eu sentir medo, não vai dar tempo de eu ficar ansiosa, né? Não é verdade? Nada, gente. Né? Eu falei, gente, eu não vou ter tempo? Não, verdade, gente. Eu fui para o quarto me trocar, o maqueiro estava me esperando no corredor para ir para o centro cirúrgico. Tudo rápido ali. Tudo muito rápido. Aí, na hora que eu estava ali pronta, mudando ali já no centro cirúrgico, foi um momento mais de minha simplicidade, conversando com o anestesista me deu bom dia, né, assim, tararã. O médico entrou, me deu bom dia,
E aí eu olhei e falei assim, bom, Deus. Aí o médico avisando, né? Eu vou colocar, vou injetar anestesia. Aí eu falei assim, Deus e equipe de Dr. Bezerra, estou nas suas mãos. Não sei aonde eu vou acordar, mas eu espero acordar aqui. Estou nas... Literalmente eu fiz assim. Eu me entreguei. Eu falei assim, esta foi a minha prece. Foi a minha prece. Eu falei assim, estou nas suas mãos. Não sei. E apaguei. Acordei, óbvio. Mas o que eu quero dizer, né? Mas esse foi o momento da mais bela prece que eu tive tempo de fazer. E agradeci por toda essa passagem. Tudo rápido, né? Tudo muito rápido, tudo aberto, né? Tudo aberto, tudo, né? Como se o caminho tivesse aberto para você fazer como for. As portas abertas, assim, gente. Eu acordei, assim, super rápido da cirurgia e tudo mais. Foi uma coisa linda, né? Mas eu falei assim, é a confiança, né? Você fala assim, é um momento que a gente não tem domínio de nada, e a gente questiona Deus no nosso, que ele está errando, porque a gente quer controlar, a gente quer que seja diferente, né, gente? Do meu jeito, né? A gente quer que seja do nosso jeito. E eu brinquei, e eu falei assim, a Adriana, minha irmã, estava comigo, ela falou assim para mim, nossa, que rapidez. Eu falei assim, pois é assim, é mão de Deus isso aqui, é mão de Deus. Foi muito rápido mesmo. Foi tudo. Então, o que eu estou dizendo com a lição, né? Que muitas vezes, é assim, essa entrega, nós temos muita dificuldade de fazer, né? Muitas vezes. É por isso que a gente sofre, né? Ainda, né? A gente sofre muito. E é natural a gente sofrer. Fazemos parte de um mundo de provas e expiações. Não tem jeito. Não tem jeito. O nosso burilhamento é através da dor, é através da não aceitação, é através desse questionamento, né? Mas eu brinco e falo assim, né? Que não adianta você só pedir a ele. Eu falo assim, que a mão estendida dele está estendida. É nós que temos que fazer assim, né? Estender a nossa mão a ele também. Fazer o movimento. Fazer o movimento. Mas também de nos... Ele está sempre com a mão estendida. É nós que temos que estender, né? Então, eu falo assim, que muitas vezes a gente esquece de estender as nossas mãos, de fazer esse movimento, e a gente quer que as coisas aconteçam. Eu queria falar uma coisinha. Fala, Elzinha. Essa semana, eu ouvi um negócio que eu fiquei pensando, porque a gente está falando muito da palavra escolha, e realmente a gente tem aí o livre-arbítrio. E só que não escolher, eu escutei essa semana e fiquei pensando muito nisso. Também não escolher também é uma escolha. Sim. Né? Então, às vezes a gente acha que não escolhe, que está tudo bem, né? Estou isento, né? Não escolhi, não fui eu que escolhi, mas você está escolhendo não escolher. Então, a gente tem que parar para pensar nisso também. É uma ação, né, Elzinha? É uma ação. O ato de não escolher, você faz uma escolha de não escolher. Isso. É uma ação também. É uma ação. Não parece, mas é. Mas fica meio camuflado ali, né? Como se eu não culpa de nada, porque eu não escolhi. É isso mesmo. Isso mesmo, né? Sem a responsabilidade, né, Joana? Isso me vem logo as eleições na cabeça. Não escolhi. Me veio aquele papo que nós tivemos, viu? Não escolhi. Que ilusão, né, Elza? Não escolheu? Claro que escolheu. Pois é, né, a gente escolheu não escolher. E tudo bem, eu acho que em qualquer situação, né? Por exemplo, né? Eu escolho, mas você precisa fazer. Mas eu escolho não fazer. Mas eu não fiz, então eu não assumo a responsabilidade. Não, você assume a responsabilidade pela escolha de não fazer, de não levantar, de não pegar. Não, eu não tenho a responsabilidade. Não, você tem. Indiretamente você tem, com você. Que é uma atitude. Tudo bem, gente. Às vezes a gente não está pronto, nós não estamos prontos, ali naquele momento a gente não está pronto para fazer uma escolha, não estamos prontos para dar um passo mais adiante. E é natural, faz parte da vida, né, da gente isso, da nossa caminhada, né?
entendeu? É isso mesmo, é isso mesmo. Né? Eu só queria lembrar que a semana passada alguém falou de uma luz que viu no planeta. Vocês lembram como que a pessoa descreveu isso? Ah, deve estar na gravação, não Foi tá? a Marileia. Eu vou dar foi a uma olhada. Marileia. Não na tá, porque, gravação, não Roberto, tá não. porque foi depois, Cláudia, não chegou a gravar É por isso, fala da Marileia, né? Foi por isso, Mas por isso que eu desculpa. Foi por isso que eu deixei ainda gravando, né? Porque o que é que eu fiz na primeira vez? Eu gravei, mas eu acabei pegando um pouquinho antes do início da reunião, a reunião e aí o final. Só que aí depois tiveram os comentários. Foi por isso que eu deixei gravando agora, porque eu disse assim, gente, os comentários pós-encontro são muito importantes, né? Mas aí a gente pode perguntar a ela, mas a gente pode Elza. perguntar para Pergunta, ela. sabe por quê? Me veio assim, eu estou fazendo umas anotações e está me vendo alguma coisa para passar isso para o desenho, sabe? E eu também vi muita luz lilás hoje, sabe? E eu acho que ela falou alguma coisa de lilás também, então eu queria ter certeza disso. Você pode postar no Florescer, Elza. Assim, você coloca assim. Eu gostaria de perguntar para a Marileia. Arroba Marileia. Põe arroba Marileia que arroba ela Marileia. O Marileia tem Y, né? Tem. Né? Aí você coloca que você gostaria, se ela se lembra da percepção que ela teve no final do envolvimento do planeta. E aí ela pode te descrever, né? Pelo que eu me lembro do que ela descreveu naquele dia, ela falou que foi uma percepção forte, e que ela do planeta e uma luz transversa. E ela falava que via o planeta Terra, como a gente vê no Atlas, né? Sim. Bem fixo ali, e que dois feixes de luz muito luminosos abraçavam como se fossem dois braços abraçando a Terra. Ela falou que era uma luz muito intensa. Mas eu acho que quem pode dar os mais detalhes é ela mesma, né? Foi muito. Não, eu vou perguntar. Foi muito bonito o depoimento dela, da Marileia. Porque às vezes a intuição, a gente fala, né, pela intuição, e aí o que acontece, né? Para mim, às vezes acontece isso. Depois de um tempo, eu não me lembro direito, né, daquilo que eu falei, né? Porque, como eu disse, entendeu? Às vezes você foi intuída, né? Às vezes você foi intuída também, né? Isso mesmo. Por exemplo, o que acabei de dizer aqui para vocês, agora eu lembro, mas se me perguntar daqui 5 minutos, eu não me lembro mais, não. Verdade. Não, tá jóia. Não, daí ficamos assim, entendeu? Tá bom. E aí, o que escreve lá, fica todo mundo vê, né? Isso mesmo? Isso mesmo. Funciona? Tá, beleza. Eu mando um recadinho para ela. Tá. Elzinha, eu coloquei para você, tá? Como que eu descobri, como que, se vocês não se importarem, ok. Você vai nos 3 pontinhos, vai em layout, vai em mosaico. No mosaico vai aparecer vários quadradinhos. Aí eu coloquei no seu nome. Aí você escolhe, vai ver vários quadradinhos, você clica nesse, aí vai aparecer todos, entendeu? Legal, porque eu não estou conseguindo ver todo mundo. Aí é estranho, né? Porque parece que falta depois turma. você tenta. É assim que a gente, eu não sei se todo mundo sabe, mas eu aprendi com a minha irmã, Paula, que começou a dar aula no Meet, aí eu falei para ela, é simples, vai lá, faz assim que você vê até 50 pessoas, vai diminuindo. E hoje caiu, não caiu? Uma hora caiu, não caiu? Não, para mim não. Aparentemente não. Não caiu, não. Aparentemente para mim sumiu, assim, todo mundo, eu reconectei. Eu fiz isso. Caiu o seu, então, às vezes o que acontece é a instabilidade da internet. Isso. Teve umas 2 semanas que, por exemplo, eu fiquei preocupado que acontecesse isso porque eu ainda estou com um computador antigo, né? Mas hoje ele se manteve estável o tempo todo. Mas aí eu percebi que era a internet. Então, às vezes, tem variação da internet. Né? Aí eu queria aproveitar que vocês estão aqui, eu queria fazer uma pergunta. Vocês acham interessante, isso, eu acho que isso é uma coisa que em grupo a gente tem que conversar. Vocês acham interessante, quando eu postar a gravação, eu manter os bastidores pós-encontro? Vocês acham legal para o pessoal se sentir estimulado também a participar depois? Né? Acho legal. Para não ficar aquela coisa tão, tipo, aula, né? Tipo, um grupo de estudo muito
muito fixo. Eu acho Porque o interessante do horário, né, Roberto, é aquela história mesmo, não só por causa da espiritualidade que nos acompanham, mas também por causa das pessoas que têm, né, às vezes, seus afazeres, né? Eu acho que isso que é importante, né, se manter. Legal. E a gente pode manter aí esse bate-papo e eu acho Isso legal. que eu queria saber. Vocês acham interessante eu postar esse Para mim, tudo bem, a gente não... Sim, para mim tudo bem, para mim tranquilo. Para mim também. Beleza, então. Então eu vou colocar, então, aviso, já aproveitando, né? Uma vez que eu sou novato nessas coisas, aproveitando a todos os amigos do grupo Florescer, né? Que será gravado o encontro do tempo usual, que é o nosso respeito com a espiritualidade, mas nós vamos deixar também os bastidores pós-encontro, né? Para ver o nosso bate-papo, como diz a Joana, é uma blá blá. Nosso blá blá blá, tá bom? Nossa, blá blá saudável. E ficaram 2 perguntas, né, que não foram feitas, não isso foram, mesmo, não deu né? tempo, porque isso. Ficou as 2 que vai ter que repetir a semana, quer dizer, vai ter que fazer a semana que vem, o próximo domingo. Isso. Eram as mesmas. Porque ficou muito próximo, não ia dar tempo de comentar as perguntas, né? E tem aquilo, né, gente, o nosso compromisso com a espiritualidade, né? Tá certo. Aqui eles estão dizendo para a gente, agora vocês podem bater papo. Tá bom. E às vezes, eu vou dar uma pizza para o Milton, agora eu tenho que dar uma pizza para o Milton aqui, esquentar a nossa pizza. Pronto, vai lá esquentar, então. Um abraço para o Milton, viu? Ele mandou um beijo. Fala para ele que a gente está mandando um para ele também. Beijo, Tá qualquer hora ele apareça aí para a gente. Verdade. Lembrar dele, vê-lo, vai ser um prazer. Aí avisa para ele, viu, Elza, que assim, nas quintas-feiras, eu estou tentando, mas eu não estou conseguindo. Ô, Robson, eu faltei essa quinta também, que não consegui, né? Eu desmarquei, eu não consegui ir. Eu e você fora. Mas pode deixar, viu? Eu olhei assim o horário e disse, gente, na quinta-feira eu estou próximo de vocês aí, eu estou na Aurélia, né? Aí eu pensei, gente, da Aurélia ao Paraíso, em 30 minutos, num trânsito de quinta-feira... Não vai. Não tem como. Você tinha que ir Ele falou assim para mim, o Roberto não apareceu hoje, agora eu posso falar assim, mas no meu ele aparece, no meu grupo ele Aí tirar a casquinha. Fala para ele. Gente, um beijo. Um beijo. Beijozinho. Valeu, Poderosa. Tchau. Obrigada. Tchau. Garotos, um beijo grande para vocês, uma semana lotada de luz aí. Amém. E até sábado, até domingo que vem, gente. Até domingo. Até domingo. Beijinhos. Beijo. Tchau. Só um minutinho. Tá ok, Roberto.